Olá, terceira série, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. Vamos primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de vida, mais um dia de estudo e um dia de saúde, né? E hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. Nas aulas passadas nós falamos só sobre as orações subordinadas. O nome já diz, depende de uma oração, da outra oração para ter sentido. E as orações subordinadas substantivas, elas são aquela que exerce as funções específicas de um substantivo, ou seja, na relação de dependência uma da outra. A primeira oração, a segunda oração depende da segunda, a terceira depende da segunda e assim sucessivamente, ou seja, ela vai ter a função específica do substantivo na oração. As orações subordinadas são aquelas que possuem uma relação de dependência, ou seja, ela vai depender da relação uma com a outra, ou seja, ela vai depender da oração chamada principal. Nós temos as orações subordinadas, ela vai se dividir em duas orações. A oração principal, que é a oração que não precisa, ou seja, que não depende da outra, e a oração subordinada, que é a oração que precisa da oração principal para ter sentido na frase. Então, e essas orações, tanto a principal ou a subordinada, elas podem exercer a função de termos essenciais, ou seja, integrantes. Termos essenciais, por quê? Porque esses termos é que eles vão dar a sua classificação. As orações subordinadas substantivas, ela se divide em várias. Nós temos a subjetiva, nós temos a objetiva direta, nós temos a objetiva indireta, nós temos a complemento nominal e a oração a predicativa, a positiva e as orações reduzidas, tanto de infinitivo quanto de gerúndio. E a oração subordinada subjetiva é aquela que exerce a função de sujeito da oração principal. Como assim, sujeito da oração principal? Quando eu digo é necessário que eles façam um trabalho. É necessário. O que é necessário? Nessa frase, é necessário que eles façam o trabalho. Se eu digo o que é necessário, pronto. Esse é necessário, nós chamamos de oração principal, tá aqui. É necessário. O que é necessário? O que é que eles terão que fazer? Eles terão que fazer o trabalho. Então, esse que aqui é a conjunção integrante que vai começar a oração subordinada substantiva ou oração subordinada subjetiva, né? Aí ele diz assim, é necessário. É necessário, nós chamamos ela de oração principal. E faça o trabalho, oração subordinada substantiva subjetiva. É a mesma coisa dessa aqui, ó. É claro, vamos fazer a divisão aí em oração subordinada, substantiva, subjetiva e a oração principal. Eu vou e digo aqui, é claro. Esse é claro aqui, nós vamos chamar de oração principal. Por que eu digo oração principal? Nós vamos dividir a oração bem no que nós chamamos a conjunção integrante para dar início à oração subordinada. Se eu digo é claro o quê? Que eu também não quero. Essa frase está no nosso livro. Que eu também não quero. O que é que eu não quero? Ainda vai ter outra frase para dizer o que eu não quero. Mas nós estamos trabalhando hoje só oração subordinada, substantiva, subjetiva, que vai dar a ideia de ela está relacionada de substantivo.
é claro. Então, esse é claro aqui, nós vamos estar chamando ela de oração principal. Que eu também não quero, oração subordinada substantiva subjetiva. Por que ela faz isso? Porque ela dá a ideia de substantivo da oração principal. Algumas estruturas sintáticas presentes na oração principal indicam que a oração subordinada e a ela desempenha a função de sujeito. A presença na oração de verbos unipessoal, tipos verbos acontecer, constatar, convir, importar, parecer, urgir e suceder. O verbo de ligação, seguido de predicativo de sujeito, verbo transitivo, direto na voz passiva, sintética, na terceira pessoa do singular, quando eles dizem falou-se, disse, falou-se que, disse que. Toda vez que começar a oração com essas palavras, consta que são palavras, elas vão dar a ideia de quê? De substantivo na oração. Então vai ser chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. E com verbos transitivos direto, na voz passiva analítica. Foi falado que, foi dito que. Então, quando você vê, estiverem lendo e verem esse nome, convém que, consta que, é preciso, é claro, é necessário, falou-se que, disse que, foi falado que, foi dito que. Quando vocês estiverem estudando e verem essa terminação aqui, vocês já vão chamar de quê? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque exerce a função de substantivo na oração. A primeira oração, quando esse cano vem aqui, ó, é claro, é chamada de oração principal. Por que oração principal? Porque ela não precisou de nenhum complemento, ela não tem nenhum complemento. Agora que eu digo, é claro, o que é claro? Quando começamos aqui com esse que integrante aqui, que eu também não quero, vocês já vão tá chamando de oração, essa aqui, ó, depois, a partir do que? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quando começar aí. Por quando ele disse que é verbo unipessoal, porque eles são verbos defectivos que apresentam sujeito somente na terceira pessoa do singular ou do plural. Eles quando antecede orações subordinadas substantivas, aparecem flexionados na terceira pessoa do singular e geralmente indicam conveniência e necessidade. Então, mais uma dica. Quando os verbos aparecerem, quando os verbos serem unipessoal, ou seja, que eles vão sempre aparecer em terceira pessoa, singular ou plural, vocês vão chamar eles de oração subordinada, substantivo, subjetivo. Por quê? Porque eles vão estar sempre flexionados em terceira pessoa do singular e eles vão indicar conveniência ou uma necessidade. Quando eu disse bem aqui que é claro que eles têm que fazer um trabalho, ele está indicando o quê? Que eles têm uma necessidade. Necessidade de quê? Que eles façam o trabalho, não foi? Não foi isso? Qual a necessidade? Deles estarem fazendo o trabalho. E essa foi mais uma introdução à oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tenham todos um bom estudo, uma boa aula e até a próxima aula.